Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. O meu convidado hoje é o realizador Carlos Conceição, a quem eu começo por dizer olá e agradecer a tua presença aqui. Olá, eu é que agradeço. Ora, é essa. É um prazer ter-te aqui. Então, começando pelo princípio, queria saber como é que surge na tua criatividade a ideia para esta tua segunda longa-metragem que tem o nome de Nação Valente. Ah, Foi aos bocados, mas primeiro surgiu-me uma ideia inspirada num artigo que eu tinha lido sobre o Onoda, de quem entretanto já se fez um filme, e havia aquela. Fiquei fascinado com a ideia de uma personagem que desconhece a passagem do tempo, mas progressivamente fui percebendo, lá está, a aplicação da história a um contexto angolano é espontâneo para mim, porque foi onde eu nasci e cresci, portanto não é uma coisa que seja complicada de lá herdar, não é uma coisa que mais tarde ou mais cedo acaba por se definir assim, Uhum. encontra o seu território dessa maneira. E ah, o motor todo, ao longo dos 7 ou 8 anos que o filme demorou a preparar, o motor todo deste projeto foi, para mim, o pensamento de que, e se calhar uma espécie de perplexidade sobre, em relação a esta coisa do ressurgimento do fascismo, destas figuras tipo Marine Le Pen, estas pessoas, mas também temos por cá umas a raia miúda, né? Mas, por enquanto, mas de qualquer das maneiras, parece-me tudo tão anacrónico. Uhum. Por um lado parecemos tão desenvolvidos num sentido, e por outro lado parecemos a qualquer momento estar tão prontos para retroceder em relação às coisas que conquistamos. E foi mais ou menos por isso que o filme se materializou na minha cabeça, se materializou, como quem diz, se completou, e depois trabalhei para o materializar. Uhum. Ah, eu vejo e defendo este filme sempre, porque tenho estado, esta conversa tem sido recorrente. Eu tenho defendido o filme e continuo a insistir que para mim é um filme sobre o meu tempo, sobre a contemporaneidade. Um, e não um filme sobre os horrores do passado, ou o que quer que a gente lhes queira chamar. É certo que nós não podemos falar do presente sem falar sobre o passado, porque temos imensa herança em Portugal, temos heranças que nunca mais acabam, não é? De mais alguma coisa. E temos ainda um peso, uma certa culpa, parece-me. Uhum. Queria-te. Já vamos ficar no presente e na memória, mas antes disso gostava de te pedir se nos consegues fazer a sinopse do filme, para quem não, para que apresentes o filme a quem não o conheça. Eu não sei se é uma pergunta fácil ou não. Eu não consigo fazer sinopses. Não sou capaz de fazer sinopses, quer dizer, posso tentar, mas vai ser uma porcaria. Mas não, é um filme em que estamos por. É-nos dito que estamos em 1974, vemos alguns em Angola, vemos alguns episódios de convívio entre uma freira e uma rapariga Mumuila, da tribo Mumuila. Há um crime, há um soldado da resistência que morre, da guerrilha, e não sabemos quem o matou, talvez um outro soldado, um soldado português, talvez não interessa para a história, mas depois somos apresentados a um soldado português que está mais ou menos errante e, e cada vez mais no seu próprio mundo, cada vez mais aliado da realidade. A primeira parte do filme já é relativamente expressionista em relação embora pareça mais naturalista, na verdade não é. Ou seja, o filme não tem um propósito naturalista, não tem um propósito narrativa histórica. É um filme totalmente produto da minha cabeça
funciona com alguns elementos que nós conhecemos, que nós sabemos, mas está tudo filtrado pela minha própria lente, digamos. Ok. Pronto. Somos, a seguir a esse evento, nós somos apresentados a um pelotão, a um pequeno pelotão a um pequeno pelotão, como quem diz, um pelotão não pode ser, se formos militarmente corretos, um pelotão não é tão pequeno. Aquilo, a partir é uma. Estamos a falar de 7 ou 8 soldados. E eles estão debaixo da alçada de um coronel que é uma figura absolutamente diabólica. E é isso. A Pois, não, brutalidade. não, exato, exato. Eu também não queria que revelasses demasiado, porque realmente há dois momentos no filme, mas cuja explicação só pode ser obtida se as pessoas virem o filme, não é? Quer dizer, é muito difícil dizer o que o filme vai ser, porque para já não é um filme de enredo, por assim dizer. E por outro lado, é muito fácil estragar a experiência do espectador dizendo um bocadinho demais. Acho que por várias razões, quanto menos a pessoa souber antes de ver o filme, melhor vai ser o resultado, melhor a experiência vai resultar. É certo também que só no fim do filme é que aquilo faz todo sentido. Em retrospecto, é um sentido retroativo, digamos. Exato. Ainda assim, será que eu te posso perguntar, assim, pelas grandes questões de que fala este filme, não, mais uma vez sem revelar demasiado? Sim, claro. E quais são elas? Queres que eu diga quais são as grandes As grandes questões? questões que abordas, sim, sim, sim. Para mim, como eu disse, eu acho que a mais importante, aquela que eu persegui e continuo a perseguir, é a questão do ressurgimento do fascismo no presente, em 2023, 2024, em 2019. Uhum. E o porquê disso, não é? Nós, em Portugal, ao olharmos para trás para a história recente, e em particular para o pré-25 de Abril, ah, e ao fazer uma análise daquilo que foi o fascismo em Portugal, não conseguimos dissociar isso do processo de descolonização. Ou seja, as duas coisas estão tão intimamente ligadas. Uhum. E tendo crescido, nascido e crescido em Angola, e tendo ao mesmo tempo vivendo em Portugal, e tendo família em Portugal, tendo tido sempre uma relação com Portugal, e acho que me encontro numa posição meio estranha em relação a este tema, porque não me considero, em relação ao tema, não me considero nem português, nem me considero angolano. Nem em Angola me considero angolano relativamente a esse tema, pelo menos. Uhum. Uh, Portanto, eu também me fiz valer dessa minha posição, dessa minha. Um, Como é que é de dizer? Uma espécie de não posição, da ausência de lugar, mas resolvi fazer com que isso fosse uma vantagem para poder ser um comentário que não fosse um, toldado por parcialidades. Uhum, uhum. Podes-nos falar um pouco dos dias de rodagem e do trabalho com os atores? Um pouco do processo. Foi um filme rodado em menos tempo do que nós precisávamos. Nós precisávamos pelo menos de mais 2 semanas, pelo menos mais uma, idealmente mais duas, porque por várias questões, a principal delas financeira e a segunda que tinha a ver com um decor muito importante, onde nós só podíamos filmar durante o mês de agosto. Nós tivemos de compactar bastante o processo. Isso fez com que eu tenha sentido que muitas vezes houve cenas que teriam beneficiado de um pouco mais ou se calhar de uma abordagem diferente da minha parte. Uhum. Como são muitos atores também, e quase todos em cena, eu às vezes perguntei-me a mim próprio se eu não tinha deixado alguém um bocadinho à nora, se teria realmente falado com todos como devia ser. Mas a verdade é que, em particular, os soldados e a Anabela Moreira são
pessoas com quem eu fui falando sobre o projeto durante o processo inteiro, durante muito tempo. Começámos a falar sobre isto em 2019 e depois filmámos em 2021. Hum. Mesmo o processo de seleção dos atores que fazem os soldados, que para mim é a pedra basilar do filme, é quem é que são estas pessoas, quem é que iam ser estes atores e que tipo de relação é que eles iam desenvolver uns com os outros. Esse processo foi lento e muito cuidadoso, mas estou bastante satisfeito com a. Bastante, não, muitíssimo satisfeito com, a, com o resultado. Porque bastava que uma das peças não fosse exata e não funcionasse para que a coisa pudesse ter descarrilado. E acho que o que nós conseguimos foi criar uma verdadeira dinâmica de grupo muito interessante, muito produtiva e que precedeu o filme e continuou agora. Não é? Portanto, aqueles que já eram amigos continuam amigos, mas havia uns que não se conheciam e que agora se tornaram amigos, ou seja, também há muito, ficou no ar assim uma espécie de vontade de continuar a trabalhar com as mesmas pessoas. E eles, entretanto, já trabalharam uns com os outros. O João Cachola fez um espetáculo, dois espetáculos para os quais convidou o Vicente Gil, por exemplo. Pronto, o João Arraes, entretanto, trabalhou com a Anabela e o Miguel Amorim num projeto de televisão. Portanto, digamos que criou-se uma família e agora quase temos de fazer jantares de consoada todos juntos. E foram surgindo novos projetos, isso é ótimo. Qual é que é a tua expectativa para a estreia em Portugal? Bom, eu não. É um bocadinho imprevisível pelo tema em questão, porque acho que há muitas pessoas que gostam de se indignar e acho que, de certa forma, o filme dá-lhes margem para que se indignem, mas não é uma coisa para a qual eu tenha trabalhado. É simplesmente aquilo que eu acho que este tema traz é que há muitas pessoas que nunca se viram representadas, ou que se calhar não se viram representadas corretamente porque fazem parte de uma massa que na verdade não é una e é, por exemplo, os antigos soldados das Forças Armadas. Nós não podemos falar de cada um era um soldado diferente, né? Cada pessoa era diferente. E em particular, aqueles que foram em 1961 eram radicalmente diferentes daqueles que lá estiveram em 74, por exemplo. Não é? Da mesma maneira que as pessoas que fazem o 25 de Abril não podem, em momento nenhum, ser metidas dentro do mesmo saco que o homem que matou o Bruno Candé, né? Como é óbvio. E por isso é importante que as pessoas que viveram aquela época percebam duas coisas. Em primeiro lugar, este filme não tem intenção de representar grupos nem pessoas individuais, não existe qualquer tentativa de representação uh, uh, histórica. Uhum. E se o espectador for à procura disso, vai, vai ao engano, não é? Esse não é o filme que nós temos para oferecer. Um, para mim é uma posição delicada pensar que Uhum. alguns possam não gostar do filme por não se verem retratadas. Ora, se a minha intenção não é criar um retrato, eu acho que eu peço às pessoas é que se entreguem ao filme e que aceitem a gramática que o filme está a apresentar. Claro. Mas tal como falo das Forças Armadas, falo, por exemplo, da guerrilha, dos movimentos independentistas. Um, não existe essa coisa de querer retratar historicamente esses grupos e essas pessoas, porque, em primeiro lugar, todas elas eram muito diferentes umas das outras, impossíveis de serem representadas apenas por um grupo de 3 ou 4 atores. Uhum. Claro, eu próprio já nasci depois. Aquilo que eu tenho em relação a esses episódios é uma pós-memória e, como tal, eu até devo às pessoas não tentar fazer um retrato
naturalista, mas sim abraçar, uma vez que o filme é uma alegoria, abraçar o expressionismo da coisa e estabelecer à partida que nós não estamos num território de realismo nem de reconstituição histórica. Isso seria falacioso pensar que assim fosse. Uhum, uhum. Um, Tinha aqui uma pergunta. Tinha a ver com. Não sei se não quer dizer, não quer falar demasiado disto, mas que era a pergunta mais genérica: se ainda há muros que nos cercam nas nossas vidas. Eu acho que há, e é essa a razão do filme existir, é ainda haver os muros. Para mim, os muros são. Há muros literais, não é? E depois existem muros metafóricos. Mas esses muros, para mim, são as ideias antigas que algumas pessoas não conseguem ultrapassar, que, que as enclausuram e que as mantêm dentro de uma espécie de passado. Portanto, eu sou parte de uma geração e se calhar de um lá está, também na minha geração as pessoas são todas diferentes umas das outras, mas faço parte de um segmento da população mundial que acha que os muros devem ser todos deitados abaixo Uhum, uhum, e que e que as ideias antigas devem ser postas de lado e que as coisas devem ser despenalizadas, descriminalizadas. Ah, Portugal, por acaso, tem feito um trabalho interessante no sentido de se abrir ao mundo com a legalização do aborto, com a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, esse género de coisas todas são gestos que eu admiro muito na política portuguesa, né, são posições pioneiras que são tomadas com alguma facilidade em Portugal, quer dizer, não com a facilidade toda que se esperaria, mas também não, quer dizer, acho que estamos no bom caminho, portanto, porque é que não havíamos de estar no bom caminho em relação a tudo, tudo o resto, não é? Porque os muros? Eu quando falo nestes muros, pronto, uma vez mais vou mencionar o Bruno Candé, o caso, hum, eh, o crime, o assassinato do Bruno Candé foi para mim um choque e um impulso do género, não, este filme tem mesmo de ser feito agora. Ahm, Se calhar tinha de ser feito agora e daqui a uns anos já não faria sentido fazer, assim esperamos. uhum, Mas, mas lá está, o facto desse assassinato ter acontecido mostra o quão presentes esses muros estão, uhum, uhum. quão eretos, pun intended, eles ainda se encontram. Aham, aham, sem dúvida. Entretanto, o filme tem feito carreira nos festivais e venceu dois prémios, penso que foram dois, no Festival de Locarno. Que significado é que têm estes reconhecimentos para ti? Bom, mais do que esses dois prémios, o que eu acho, os prémios são sempre simpáticos, mas o filme ter sido programado em Locarno na competição oficial foi para mim motivo de mais. Eu não gosto de dizer orgulho, eu acho é que quando somos colocados nessa posição há uma tomada de consciência sobre a nossa responsabilidade. Hum, Quer dizer, não só artística, como em termos de discurso, né? O que é que o meu filme está a dizer, e a quem é que vai estar a dizer isto, uma vez que vai estar colocado neste palanque. E a segunda grande conquista do filme, eu acabei agora de chegar de Nova Iorque, onde estive num festival, mas mais importante que esse festival, lá está, foi o facto de que o filme foi adquirido por uma distribuidora que é aqui no Lorber, que tem anos e anos de importância e que colocou o filme nas salas de cinema norte-americanas, o que para mim foi o segundo grande acontecimento em relação a este filme, a segunda grande conquista. Isto porque o filme é colocado ao escrutínio de um público que eu pessoalmente ainda não tinha conhecido pessoalmente, a não ser em contexto de festivais, mas
Ou seja, esta estreia coloca o filme à disposição de pessoas que não só não costumam ter acesso a filmes como este, porque nos Estados Unidos há muito mais oferta e provavelmente, há, como tal, uma seleção maior, Uhum. mas também são pessoas que não dominam este tema, mas que conseguem rever-se no filme porque o próprio filme está feito de uma forma porosa, que quer dizer, uma pessoa que pode ver ali a guerra do Vietnã e pode ver ali a guerra do Afeganistão, por exemplo, não é? Ou seja, esta experiência de apresentar o filme a outros públicos também me ajuda a ir compreendendo melhor o que ali está. E isso é bom porque prepara-me, se calhar, para depois amadurece-me para projetos futuros. Uhum, uhum. Olha, eu vou pegar nas tuas últimas palavras para te perguntar se de facto se já tens projetos futuros. O que é que segue a Nação Valente? Projetos futuros eu ainda não tenho nenhum, quer dizer, tenho uma ideia que vou começar a escrever, isso acho que é um projeto futuro. Mas vou começar a escrever, aliás, a reescrever. Mas eu já tenho 2 filmes em processo neste momento, ambos filmados antes do Nação Valente. Hum. E que estou no processo de os terminar, são filmes muito diferentes, porque estão em registros plásticos e em sistemas de produção completamente diferentes do Nação Valente. Por isso são filmes que precisam de outro tipo de tempo, de outro tipo de cuidado na pós-produção, mas ainda este ano, pelo menos um deles será terminado. Bom, ficamos a aguardar as notícias. Queria terminar perguntando-te como é que sentes que vai o cinema feito em Portugal? Acho que é desigual, mas acho que estamos com boas notícias, né? Quantos filmes portugueses é que estão no Festival de Cannes este ano, por exemplo? Pelo menos 3. Hum. Não sei se já foi anunciado o terceiro. Já foram, 2 já foram anunciados. Também houve, quer dizer, o prémio que o João Canijo recebeu em Berlim, mostra, não só celebra a carreira dele, que é admirável, e o filme é incrível. Eu só conheci o filme em versão de trabalho ainda, porque ele próprio teve a generosidade de me mostrar, Hum. mas, mas eu acho que tudo isto é bom sinal. Agora, também é verdade que o cinema feito em Portugal não é, ou seja, o cinema português não é um género, então, como tal, enquanto que muitos filmes estão a fazer um bom percurso e a ter uma boa resposta da crítica, e são efetivamente bons filmes, também há aqueles filmes que, com ou sem percurso, também não, quer dizer, eles não são todos iguais. O que eu acho que seria o cenário ideal para Portugal seria que se pudesse fazer mais, Hum. Hum. mais e mais diferente. Muito bem. Carlos, muito obrigado. Foi um gosto falar contigo.